E conte pra gente. Conte como é que tá tudo. A gente não sabe por onde começar a te perguntar. Tem muita coisa. Primeiro de tudo, vamos falar que o povo fala assim pra você. Volta pro seu país. A primeira coisa que as pessoas falam é isso. Volta pro meu país, sendo que eu sou brasileira. Eu sou brasileiríssima. Sou filha de mineira, com pai libanês. Meu pai é libanês. Minha mãe é neta de indígena. Então, mais brasileira que eu não existe, né? Gente, olha essa mistura. A gente tava falando disso aqui antes de começar o programa. Que como o Brasil dá essa não é oportunidade, mas assim, é uma mistura tão legal, uma diversidade, né? Isso. E a gente tem acesso a tantas coisas aqui, né? Muito legal. Tá, e aí você nasceu aqui em São Paulo? Nasci em São Paulo. E vivi a minha vida toda aqui, só que eu me casei com meu marido. E ele é de Santa Catarina. Na verdade, ele é palestino, só que com 2 anos de idade ele veio pro Brasil. Então, ele é brasileiro. Tá. Brasileiro também. Aí, eu fui morar em Santa Catarina. Eu morei 5 anos em Floripa. E agora eu tô morando... delícia. Não, é maravilhoso. E agora eu tô morando em Tubarão, faz uns 3 meses. Eu conheço. Conhece? Conheço, porque eu sou de Porto Alegre, né? Então, sempre quando eu ia de ônibus pra Santa Catarina, passava por Tubarão. O quê? Já é a segunda vez. Meu microfone? Pra você. Desculpa, já é a segunda vez que eu fui no podcast do Vênus. E ela também conhecia Tubarão. Eu não conhecia Tubarão antes de casar com meu marido. E você foi morar em Tubarão por quê? Porque meu marido tem negócios lá e ele morava lá antes da gente se casar. Entendi. Tubarão é praia, não? Não. Não. Interior? É o quê? Eles não se consideram interior, mas eu acho que é meio que uma cidade interior. É porque é uma cidade pequena. É uma cidade pequena, isso. Entendi. Tá, eu quero fazer uma pergunta, agora de dúvida mesmo. Primeiro de tudo, me desculpa se eu fizer alguma pergunta muito idiota. Você já falou, viajou. Não tem pergunta idiota, né? Quando a gente não tem, às vezes a gente não tem... Eu sempre falo assim, todo mundo é ignorante em algum assunto. Eu sou ignorante em vários assuntos. Sim. E o problema não é perguntar, é a maneira que pergunta. Eu acho que, tipo, quando você ofende, aí já não é mais, assim, uma dúvida, né? Você tá querendo atacar a pessoa. Sim, com certeza. Deixa eu perguntar. Diga. O seu pai era... Libanês. E a sua mãe brasileira? Brasileira, mineira. Tá, e aí eles se conheceram onde? Minha mãe foi trabalhar com meu pai. Tá. E aí eles se conheceram lá, eles casaram coisa de 1 mês. Aonde? Em Minas? Não, São Paulo. Em São Paulo. Sim. Não, mas ele veio morar em São Paulo, então? Meu pai, ele veio com, acho que 20 anos, 19, 20 anos, veio pro Brasil. Pra trabalhar? Pra trabalhar. E, na verdade, ele foi para vários países, ele já foi para toda a Europa e acabou chegando no Brasil porque ele tinha familiares no sul, em Porto Alegre, se eu não me engano. E aí ele foi, e não sei se agora, calma, não sei se é Porto Alegre ou Foz. Enfim. Foz tem muitos muçulmanos. Tem. Muitos muçulmanos. Trava a língua. Pera, mas aí ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava... Quando ele chegou, ele trabalhou com eletrônicos. Só que depois ele começou a trabalhar com restaurante. Então, aí ele tinha restaurante. A minha mãe já tinha... Ela trabalhava... Antigamente não tinha isso de você ter que se formar em alguma... E a minha mãe trabalhava como nutricionista. Ela fazia controle de qualidade. E ela não é formada, mas antigamente eu acho que era permitido, né? Entendi. E ela foi trabalhar com o meu pai no restaurante dele. Que legal. Aí eles se conheceram e coisa de menos de 1 mês se casaram. Olha isso. Mas uma coisa que eu gosto de falar, porque a minha mãe é muçulmana também. Sim. Mas ela não se converteu por causa do meu pai. Ela acabou conhecendo a religião. Porque na época meu pai não era religioso, assim. Tipo, ele era muçulmano porque a família dele era muçulmana. Ele não conhecia muito a religião. Mas aí a minha mãe, quando conheceu meu pai, falou assim, mas que religião é essa? Deixa eu começar a estudar. E ela começou a estudar, ler livros, foi atrás. E ela decidiu se converter e virar muçulmana. Não, pode falar.